8 horas 26 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, música e informação, e estamos com Folha no Ar neste momento, 8 horas e 26 minutos. Campos tem para hoje previsão de calor, se bem que o tempo agora está nublado, mas eu falava que iríamos passar dos 30 graus antes do fim do programa, 31 graus agora. Que beleza, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão para hoje é de 38 graus e essa noite choveu, hein? Pelo menos aqui na área central, temporal mais forte, e tem previsão de chuva hoje sim, no fim do período. Voltamos ao vivo com o Folha no Ar, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Clínica Vacina Plínio Bacelar. Neste programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves da bancada, estamos conversando com o Elinho Naim, vereador em Campos. Falamos sobre a LOA aqui nesse primeiro bloco. A gente vira a chave agora conforme a pauta, para falar um pouco também das suas articulações, tanto no partido quanto já prevendo aí a montagem de nominata, próxima eleição, 6 de outubro de 2024. Na verdade, Na verdade, ainda dentro do primeiro bloco, a gente ainda tinha que falar sobre outros assuntos que estão ainda como consequência na Câmara. Do fim da pacificação, como a CPI e outros assuntos. Mas a LOA, claro, evidente, né? É um assunto do momento, e a gente passou aqui boa parte também ouvindo várias pessoas, e hoje, porque não dá mais espaço, mais tempo também para que a Elinho se posicione aqui como oposição ao prefeito. E aí, o meu caro Elinho, aqui os comentários no Face, tem vários comentários aqui, várias pessoas comentando, falando aqui, e por último tem o Álvaro Oliveira, que é vereador. Hoje o Álvaro é vice-líder, né? Não, é o líder do governo. É o líder do governo. Juninho que é vice-líder. Isso. Perdão. E o Juninho tem sempre comentado aqui também. E como a gente faz? Qualquer vereador que comentar aqui, né, vai ter o espaço dele também. Lógico, é justo. Por que você está falando de Álvaro? Porque Álvaro comentou aqui no Face. Das outras vezes é a mesma coisa. Quando o Juninho comentava, mesma coisa. Então o Álvaro está colocando aqui, bom dia. E ele pergunta, por que estão descumprindo o regimento interno da Câmara? Especialmente do artigo 296 ao artigo 300, onde determina o rito e o prazo para votação. E aí ele completa aqui com mais duas mensagens, com mais uma postagem. Se buscarmos os vídeos antigos da Câmara, os vereadores da oposição pregavam que o plenário é soberano. Isso mudou agora? Primeiro deixar claro o carinho e o respeito que eu tenho pessoal ao vereador Álvaro Oliveira. É meu parente, ele é primo do meu pai, consequentemente é meu primo. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande com ele. Mas se a gente for buscar os vídeos antigos, a primeira coisa que a gente vai ver é que hora nenhuma nem ele, nem Juninho como vice-presidente na época e Álvaro como líder de governo, questionaram o presidente Fábio Ribeiro. E o presidente botou a LOA na gaveta porque não tinha maioria para votar a LOA. E aí ninguém, principalmente os dois, hora nenhuma falaram com o Fábio. E quando eu falo isso na tribuna, Rodrigo, paira o quê? O silêncio. Porque não tem resposta. Vai responder o quê? Vai responder o que não tem resposta? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é muito simples. O regimento da casa, inclusive, ele tem que ser, muitas das vezes, tem que ser mudado, que de fato é um regimento já ultrapassado. Em algum trecho fala do regimento, que o regimento fala que é possível fazer, aí você lê 10 páginas depois, já não é possível mais fazer. Tanto é possível fazer que o presidente Fábio Ribeiro fez.
E outra coisa que me espanta, foi até bom, Álvaro, até ver e ouvir isso aí também, 2019, pois, não foi dezembro não, Álvaro, foi janeiro. de 19 para 20. 14 de janeiro. Véspera de Santo Amaro. Então, acho que a resposta já está aí. A gente tem que falar em um ano, repetir a mesma coisa no outro ano. Na mesma legislatura, ou até em outra legislatura. Tem que ser direto e reto. Tanto que eu falo muitas vezes, você tem que ser mais firme, você tem que ser... Eu falei, não, eu tenho que ser correto primeiro com Deus e comigo mesmo. Eu não vou ficar falando mal de pessoa. É o meu jeito de ser. Agora, é o que eu falo desde o início. A imaturidade do governo. Mais uma vez. E aí alguns vereadores também, não estou dizendo que é o caso do Álvaro, estou dizendo aqueles que a carapuça encorpar. Eu tenho um líder político junto do meu pai, que é o deputado Rodrigo Bacelar. Quando ele erra, eu falo categoricamente para ele que ele erra. Não fico babando o saco dele, não. Aline, a gente vai avançar na pauta, e aí eu vou deixar mais a questão partidária mais para o fim, né? Mas vamos inverter aí. Você falou já da sua avaliação pessoal em relação ao governo. Você sempre se coloca como vereador de independência justamente por conta disso, de poder elogiar, dialogar com o governo. Até o fim da pacificação sentenciada mesmo, assim, né, que foi, assim, abriu-se a CPI da educação em 10 de outubro, se eu não me engano, e aí foi quando falaram, não, abertamente usaram o microfone na tribuna e falaram, não tem mais pacificação. Mas isso já vinha com desgaste desde a votação da LDO, com todos aqueles questionamentos que a gente não vai voltar, já foi. Exatamente. Né? O que de fato... E aí, naquele momento também, você tinha algumas pessoas que estavam dentro do governo, ajudando o governo, como você coloca assim, né? Na Secretaria, por exemplo, de Qualificação e Emprego, o Robin esteve lá, inclusive com pessoas no turismo também, tinham pessoas ligadas ao grupo de vocês também lá, inclusive pessoas que foram elogiadas pelo próprio prefeito durante uma reunião que tiveram com eles, e disse que naquele momento, né, a saída deles do governo se dava pela questão política, mas que eles eram pessoas que estavam agregando a equipe do prefeito. Eu queria que você falasse sobre isso, as consequências desse fim da pacificação, né? Ou seja, não só em relação a, vamos dizer, perda de cargos no governo, mas dessas consequências, como a própria CPI e outros assuntos que estão para surgir. Uma fiscalização, voltou a ser feita uma fiscalização mais ostensiva às unidades de saúde, né, escolas. Voltou o Marquinhos, por exemplo, tem usado a tribuna para falar a respeito de licitações, o Igor também a respeito de licitações que provavelmente podem apresentar um certo vício. Você acha que com o fim da pacificação, esses problemas do governo Vladimir podem começar a surgir, isso causar um desgaste maior ao prefeito? Principalmente nessa questão da aprovação, que é apontado como muito grande, né, mais de 70%. Primeiro, voltar rapidinho, é só um itemzinho só para as pessoas saberem, porque muitas delas não ouviram isso à época. Eu larguei a base do governo sem pedido de Rodrigo, porque eu entendia que os projetos que ele estava enviando para a Câmara, que eram muito piores do que aqueles que foram, era de uma extrema imaturidade absurda, ao ponto de você querer tirar gratificação de médico 15 dias depois da pandemia. Você vê o nível de falta de coerência e de maturidade à época. Então, eu não saí por causa de pedido de cargo, e eu desafio ele para falar diferente. Pedido de RPA, de DAS, qualquer coisa que seja. Eu não me prendo a cargo. Tanto que quando eu ganho a eleição e inicio com o meu grupo o mandato de vereador, com as pessoas ligadas a mim, eu deixo. Se tiver que escolher entre cargos na prefeitura e votar de acordo com o que eu penso, já aviso a vocês, podem arrumar outro vereador, podem arrumar outra pessoa. Até porque eu até de maneira muito brusca, eu ia nas minhas reuniões, Rodrigo, e eu deixava claro, se alguém aqui está dependendo de emprego, precisar votar em mim para troca do emprego, eu já estou dizendo que é melhor não votar em mim, não.
Porque eu sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito para ficar prometendo 2 mil, 3 mil, ou seja, qualquer pessoa que chega, não, vou te empregar. Não existe isso. Isso é uma maior mentira que existe no mundo e eu tenho vergonha. Então, uma pessoa que tem vergonha de ir numa padaria, de ir num supermercado, de ir num restaurante, não quer ficar sendo, você prometeu um emprego, não me deu. Então, eu não me prendo a isso. Fico feliz de saber que o trabalho estava sendo bem feito pelo Robson, que trabalhava comigo, aliás, trabalha comigo, hoje já está na Câmara novamente, e mais uma vez demonstrando que ele saiu por uma questão política e não uma questão técnica. E o que eu falo muito dessa questão de independência, e eu tenho que falar por mim, tá, Rodrigo? É que eu tenho diálogo com vários secretários. Eu, por exemplo, eu tenho um carinho especial ao Paulo Irano. Então, eu falo, Japa, infelizmente eu tenho que questionar algumas coisas, porque quando eu não tenho a resposta, eu sou obrigado a questionar. Essa questão oncológica, por exemplo, o não ter o PET scan, o porquê que Campos não corre atrás para ter quimioterapia infantil, seja com a rede particular, ou seja, um avanço de algum tipo de melhoria. A gente sabe que hoje, oncologicamente, quem atende o SUS são instituições privadas, que é o BEDA e o Álvaro Alvim, em sua grande maioria. Eu tenho um bom relacionamento com o professor Weiner. Então, eu faço os questionamentos aos gestores da pasta. Quando eu não tenho mais essa devolução, não tem jeito. Eu não posso parar de trabalhar. Então, eu tenho que ir questionar. Eu tenho que ir visitar. E o que estava acontecendo na pacificação é que a gente tinha mais feedback por parte do poder público. Então, quando você tem as respostas, Cláudio, você muitas das vezes não precisava ir. O diálogo era melhor. O diálogo era melhor. E você está falando com o vereador que fazia praticamente isso todo dia. Todo dia eu tinha que ir à prefeitura para receber os projetos, por exemplo, conversar com os secretários, o procurador do município. Eu tenho um respeito e um carinho muito grande ao procurador geral do município. E não vou deixar de ter. Se eles quiserem deixar de ter comigo, isso é um direito deles. Doutor Arthur, é inegável que existe várias coisas no Ferreira Machado que ainda tem que melhorar muito. Essa questão de não ter as filas, não ter fila, na fila não ter aquelas pessoas do corredor, e que a gente sabe que essas pessoas foram tiradas dali e colocadas em outro lugar, já é um avanço, mas ainda tem muito que fazer no Ferreira Machado. Mas é inegável não dizer que Arthur tenta e faz um bom trabalho. E o porquê que eu não vou dizer isso? Não tem ninguém que vai me fazer não dar a minha opinião. E essa é a diferença do nosso grupo para o grupo de Vladimir. Rodrigo não me obriga a dizer o que eu tenho que dizer. Rodrigo é um líder que ele permite que a pessoa ligada a ele tenha opinião própria. Rodrigo não me obriga a nada, porque ele sabe que se ele me obrigasse não ia acontecer. E não é o caso de Rodrigo. Rodrigo é um super líder por isso. Ele sabe lidar com você. Então, eu não vejo essa maior fiscalização que está havendo, é porque não se tem a resposta. Quando você não tem a resposta, você não tem o que fazer. Em relação ao CPI, a denúncia chega, não tem o que fazer. Em relação ao CPI da educação, só rapidamente. É um exemplo disso? Resposta. Exatamente. E aí o que acontece? Você tem que mexer no calo. Aí você vai lá e mexe no calo. As respostas vão ter que vir. De um jeito ou de outro, vão ter que vir. E você acredita que realmente há problemas hoje na educação? Isso é inegável. Agora, não se está fazendo uma CPI de caças às bruxas. Está se fazendo, eu até não posso nem falar muito, porque eu não faço parte, então eu não sei. Mas perguntas foram feitas, não tiveram respostas, e os vereadores que na época fizeram a proposição da CPI querem essas respostas. Eu acho que é legítimo deles terem a resposta. Também já foi informado na Câmara que o Ministério Público teria acatado um pedido feito em relação a RPAs. Também é outra coisa que vocês pretendem estar...
Na verdade, isso é uma denúncia que foi feita pelo presidente em relação a essas possíveis irregularidades, e já foi solicitado, né, ao Poder Público. Vamos saber se o Poder Público vai responder ou não. A denúncia também foi feita ao Ministério Público, que o presidente entendia que esse prazo já tinha se estendido, ou seja, primeiro foi perguntado ao Poder Público para depois entrar no Ministério Público. Não foi ao contrário, não foi entrado no Ministério Público e depois no Poder Público. O que acontece? Quando você quer respostas e você está sendo cobrado das respostas, você tem que andar, não tem jeito, você tem que tentar. Anin, a gente vai avançar agora para falar um pouquinho sobre essa questão de pesquisa. As pesquisas mostram muito a avaliação do governo aí acima de 70%, né? Inclusive dizem que tem outras pesquisas mais recentes que não foram divulgadas ainda por inteiro e que também mostram que essa avaliação está crescente. Por outro lado, a gente vê também acho que foi a Iguape, que foi contratada inclusive pelo grupo dos Bacelar, que mostra um certo, quando a Câmara é avaliada, o percentual quase que empate técnico mostra que há uma reprovação maior da Câmara, né? Ou seja, as pessoas mais reprovam do que aprovam a Câmara. Você acredita que essas disputas... Em percentual, quer? Pode falar aí. Reprova 38,6%. A pergunta o senhor ou a senhora aprova ou reprova a Câmara de Vereadores de Campos? Essa é a Iguape. Essa é Iguape. Feita em... Junho, acho. 10 de junho de 2023. Junho. Aliás, julho, mês 7. Reprova 38,6%. Aprova 35,5%. Não sabe, não respondeu 26%. Eu só queria te perguntar, você acredita que essas movimentações que estão surgindo agora vão ficar cada vez mais intensas por parte do grupo independente oposição, né, em relação a RPA, em relação à CPI da educação, em relação a fiscalizar obras, em relação a acompanhar licitações mais de perto? Isso pode ter... vamos dizer assim, reflexo nessa questão da avaliação que as pessoas têm hoje em relação ao governo Vladimir? Eu vou te responder de uma maneira bem ampla para as pessoas entenderem. Essa é uma resposta que muito político não tem coragem de responder, né? Eu vou dizer de maneira muito direta e objetiva. Nós vivemos, infelizmente, num país hipócrita. Nós vivemos num país onde o resultado está nas urnas, infelizmente, onde educação não é valorizado, onde as pessoas têm aversão aos políticos. Por isso esse resultado aí da Câmara, as pessoas não sabem nem, se você fizer a mesma pesquisa, para que serve o vereador? Você vai ter para dar tijolo, para dar cimento, para dar emprego, dar sacolão. É para isso que a maioria das pessoas tem a visão do que é um vereador. Onde a gente sabe que o vereador é feito para criar as leis e para fiscalizar o executivo. Onde você tem um país a aversão aos políticos, onde existe uma generalização, ou seja, todo político é safado, todo político ele é corrupto. Essa é a mentalidade das pessoas. Faça a pesquisa que você vai ver. Onde a mentalidade... Olha que ponto a gente chegou no nosso país. O político tal rouba, mas é bom. Pelo menos ele faz. Gente, olha que ponto que nós chegamos. Deixa fulano lá, fulano rouba, mas pelo menos ele faz. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal? A urna respondeu isso na última eleição. Então, é o que eu sempre falo na Câmara, eu uso isso. A saúde, ela é um remédio. A educação é que a cura. Porque as pessoas, elas não sabem nem o que elas estão respondendo, Rodrigo. Elas não sabem o que elas estão respondendo. A questão de aprovação do governo.
Ele tinha um acordo de pacificação, onde internamente a gente perguntava e as respostas chegavam. Automaticamente Rodrigo deu mais paz a ele durante algum tempo, porque Rodrigo tinha as respostas, os vereadores cobravam, suas demandas eram ou atendidas, seja Maico na educação, seja eu com essa questão mais tributária, com a questão mais empresarial e também alguns projetos ligados à oncologia. Ou seja, todos aqueles perguntavam e tinham mais feedback por parte do governo, o secretário atendia vereador na mesma hora, ou seja, pedia-se uma reunião, o vereador, o secretário atendia. Ou seja, ele só teve coisa boa. Dinheiro do Estado, 1 bilhão na gestão dele. Barril do petróleo lá em cima. Faturamentos absurdos. Fazendo os projetos sociais, que é o que a família sempre teve de positivo e que não tem que ser tirado do mérito, não. Os projetos sociais são importantes e tem que acontecer. É mais um mérito, a gente fala, eles usam esse argumento, é mais um mérito que o governo tem de fazer o projeto social. Então, tudo conspira para que ele tenha, mas quando você vai na rua de verdade, sem a maquiagem, você vê que os problemas continuam o mesmo. Vai no Ferreira Machado, vai no HGG, vai no Posto de Saúde e faz a mesma pesquisa. Vamos ver se você vai ter a mesma resposta. Não vai. Vai em algumas escolas, pergunta para os pais das crianças que estão estudando. Faz a pesquisa. Então, tem qualidades no governo? Tem. Só que não é essa maravilha contada no Instagram do prefeito. Não é. E esse resultado, teoricamente, a tendência é só diminuir, porque cada vez mais os problemas vão aparecer. Porque um problema que era resolvido de maneira interna, agora vai ser resolvido de maneira externa. A verdade é essa. Você fala do duodécimo, né? Não, tô falando do... Não, eu não estou nem me referindo da LOA, não. Estou me referindo, por exemplo, à CPI da educação e outras coisas que, infelizmente, você poderia tentar resolver internamente e teve que virar externo. Você quer ver um fato rapidinho para falar? As pessoas falam, por que não... Eu falo isso de maneira categórica. Casos, por exemplo, como Águas do Paraíba, que é muito levantado, coisas, a Enel, que são as campeãs de audiência, mas falando da Águas do Paraíba, que é competência nossa, por que ele não toma decisão? Várias outras coisas, por que não se toma decisão? Ou seja, é isso que a gente não consegue entender. Aí tem que mexer na ferida, como a CPI da educação. Aline, falando ainda dessa questão política, você acha que essa avaliação da Câmara, então, não estaria relacionada a essa questão desse clima, muitas vezes, de falta de decoro, que as pessoas falam que acontece lá, de ataques pessoais? Você não vê que isso... Eu acho que existe, sim, a insatisfação por parte que não gosta dessas polêmicas. Mas tem muita gente que gosta dessas polêmicas. Então, para mim, eu acho que isso não está ligado, até porque Campos tem uma bolha que vive política e tem o maior, que é o pessoal fora da bolha, que tem a visão do global. Entendi. Tem a visão do deixa fulano lá, que pelo menos ele roubou, mas fez. Ou seja, e eu falo isso sempre, existe bom médico e mau médico, existe bom policial, mau policial, existe bom político e mau político. Sim, todos os profissionais, em todas as áreas. Em todas as áreas. Isso. Aline, mas as pessoas falam que toda essa movimentação é porque hoje o grupo de vocês não teria ainda um candidato que pudesse na urna enfrentar Vladimir em relação a isso. Caio já mostra a questão de um alinhamento dele. E outra coisa, o resultado porque até agora não tem candidato, né? Não tinha, né? Agora nas pesquisas vai começar a ter os candidatos. Entendi. Porque Caio se aliou a ele. Teoricamente foi quem era o opositor na última eleição de prefeito, hoje está com ele.
Você foi o primeiro, inclusive, a cantar, um dos primeiros a cantar essa pedra em relação, inclusive, a um possível alinhamento de Vladimir com o Eduardo Paes. Já está feito isso. Na minha opinião, já está feito. Já está feito. Ele já largou o Cláudio. Já vai ter um discursinho outro ali e tal, mas já fez. Já foi. E em relação a essa questão de Caio, eu particularmente não tenho problema nenhum pessoal com Caio. Mas hoje Vladimir não tinha. Hoje já tem. A pesquisa agora que a gente quer ver é com Carla Machado, com o Paul Bell. Agora a gente quer ver o resultado da pesquisa. Se a próxima Iguape ou Paulo... Você acha interessante essa questão de Paul Bell, por exemplo, Maricá, participar da eleição aqui? Carla Machado, tecnicamente, ainda se discute isso Juridicamente, né? Juridicamente, se discute, perdão. Eu acho que quanto mais candidatos tiverem para o pleito, melhor para o município. Você vai ter várias opiniões de maneira diferente, onde a pessoa vai continuar escolhendo. Quem quer Vladimir vai escolher Vladimir, quem não quer Vladimir não escolhe Vladimir, gente. Então, é mais um discurso. Que o candidato tem que ser fulano, ou seja, a base quer escolher o candidato para eles disputarem. Deixa a gente vai escolher os candidatos na hora certa e eles já estão com o prefeito e vão tocar a vida. Aline, seu eleitor é um eleitor muito próximo do eleitor do Vladimir, que é o eleitor que dá pedra, né, dessa região mais de pedra, que tem esse crescimento bem expressivo do Vladimir. As pesquisas mostram isso, que não se tinha, a família Garotinho não tinha essa entrada, exceto seu pai e você, né, vamos dizer assim, vocês sempre tiveram votos aqui nessa região da pedra. Você não teme isso de uma certa forma? Como é que está essa questão, o seu trabalho para uma possível reeleição? Você teme isso te prejudicar? Não. Ou movimentos, até outros movimentos mais bruscos, até por parte do próprio prefeito? Porque você já falou não, isso. Não, eu falei não. Você já revelou isso na tribuna. Ele fez tem um vídeo dele em Lagoa de Cima, numa inauguração, onde ele diz categoricamente, com todas as palavras, que o que ele puder fazer para que eu perdesse a eleição, ele iria fazer. Isso não sou eu que disse, quem disse foi ele. E ele não se desculpou com você depois disso? Sobre Negativo, pelo contrário, ele afirma que falou mesmo. E afirma que vai fazer. E não fala isso para mim não, gente. Fala isso para todo mundo que chega perto dele, tá? Uhum. Isso não é... E ele não pede segredo disso aí, não. Porque é um eleitor muito próximo, né? Então, você fazer oposição, fazer oposição a uma pessoa que hoje tem... Eu não faço... Essa é a palavra, cara. Não concordo com isso. Eu faço oposição às coisas que eu não concordo que ele esteja fazendo errado. Por isso que eu sempre falo, as pessoas falam, poxa, você fica falando você isso. Carrega o estigma, mas você é do grupo de oposição, você é do grupo de Bacelar. Eu sou do grupo de Bacelar. Ou você se considera independente? Rodrigo, mas eu sou independente, está mais provado que isso. Eu falo isso, vou repetir, as pessoas têm uma memória curta. Eu já tinha rompido com o governo e dei para ser favorável às contas da ex-prefeita. E aí? Rodrigo me obrigou. Na revotação, será que eu posso falar? Eu não votei a sessão. Eu me abstive porque a sessão foi totalmente irregular. Depois eu tive acesso a botar as contas de novo, tanto que eu me abstive de votar. Depois eu dei o parecer das contas. Aí é completamente diferente. Então, na verdade, é muito ruim você se opor ao que está certo. Eu me oponho ao que não está certo. E aí eu dizer que ele só tem defeito é mentira. Então eu não vou ser. Respeito quem queira falar. Tanto que quando eu brinco, às vezes os vereadores ficam me dando uma cutucada. Você é? Eu falei, não sou. Se vocês são, vocês são. O problema é de vocês. Se vocês são da base, vocês são da base. Não sou. Eu não gosto de intitular ninguém, mas também não gosto que ninguém me intitule. Pô. Mas, Aline, tudo bem, você não é da oposição, mas você não vai pedir voto para ele, vai? Não, aí já é diferente. Aí nós estamos falando de eleição. Então, mas a gente está falando de eleição. A gente está falando de oposição. Eleição, eu sou contra a manutenção do prefeito Vladimir Garotinho. Então, é isso que a gente está falando. Porque a gente está falando disso. A gente está falando de projeção eleitoral, de projeção para 2024. Eu estou falando que você vai concorrer com ele. Eu sou oposição
a eleição do prefeito, ok? Então, eu não sou oposição ao mandato eu entendi, como vereador. Mas é isso que eu estou te perguntando, porque é o seu eleitor, é o mesmo dele. Então, não assim, me preocupo, não acho que é o mesmo eleitor. Não acha? Não acho mesmo. Isso, esse eleitor mais da pedra, eu vejo isso nas ruas. E eu tive uma eleição que é atípica, porque eu tive uma eleição na pandemia. Mas vendo as eleições do meu pai, inclusive as que ele perdeu, papai perdeu a eleição com 3.100 votos e papai perdeu a eleição com 28 mil. Quase 28, salvo engano. 28 foi deputado, né? Papai é o apelidozinho dele, é Cichite. É voto em tudo quanto é lugar. Ele falou isso aqui semana passada. Então tipo assim, quais são as pessoas que votam em mim? Primeiro, como empresário. Eu estou vereador, sou empresário. E o cara que é empreendedor, o cara não vai me misturar. O cara sabe o que eu penso. Qualificação, empregar as pessoas. Eu tenho, aproveitar a audiência aí da Folha. Sim. Entra um projeto meu essa semana ainda, uma indicação legislativa, não sei se vai entrar essa semana ou semana que vem, onde eu faço uma ponderação para que o município obrigatoriamente, em até 2 anos, forneça um curso de qualificação profissional a qualquer membro da família que receba o cartão cidadão. Não é obrigação você dar, você vai poder dar normalmente. Ninguém está fazendo nada para prejudicar. O que a gente quer tentar garantir é que durante esses 2 anos o município te dê maneiras para que você não precise mais do cartão, para que outra pessoa seja beneficiada. Vamos ver o que o governo vai fazer. É uma indicação legislativa minha e vamos ver o que o governo vai fazer. Aninho, a gente recebeu aqui, acho que em março, se eu não me engano, e aí quando a gente falava sobre o nominato naquela época, você falou aqui, eu sempre uso isso nas minhas matérias, você falou assim, ingenuidade de quem acha que na hora certa, quando tiver que formar as nominatas e tiver partido, que tendo o Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa, né, que o negócio ia correr solto. Não vão ter 8 partidos, não vão ter... Você falou isso lá atrás e isso vem se mostrando. Vladimir chegou aí a Brasília e teve lá, por parte, né, de representantes do PL naquela ocasião, a garantir que estariam com ele no projeto dele, e agora, de fato, a gente já vê que isso não vai se consolidar. E o blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa trouxe a questão de você no PL, com a possibilidade, inclusive, de ser o cabeça de chapa no PL e inclusive, de presidir o PL aqui em Campos, né? Existe isso de fato? Como é que tá? Existe, não se tem nada ainda 100% definido, mas existe essa possibilidade. Todos sabem, eu apoiei o deputado Altineu Cortes em Campos. Deputado esse que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, é o líder do PL, inclusive no país. E em conversas com o Altineu eu deixei claro o meu desejo de ir para o PL. Existe também uma questão estadual sendo ventilada para que haja uma junção em alguns municípios entre PL e União Brasil. Isso também é público e notório. E está acontecendo e vai acontecer mais ainda o que eu falei. Não acha o prefeito que vai ter partido de sobra, não, que não vai ter, não. Não vai porque os partidos estão entendendo também, muitas vezes, para montar bancadas independentes, muitas das vezes não vai fazer com o prefeito, porque sabe que o prefeito vai usar aquele partido ali para tentar influenciar as pessoas que ele praticamente quer, porque a gente também sabe disso. Isso é da política, não estou dizendo que não. Mas o governo tem muito mais facilidade para montar nominata, mas muito mais nominata carta marcada do que outros grupos. Hoje, para um candidato que tem uma votação inferior a 2.000 votos na cabeça dele, pelo trabalho, por tudo que ele está envolvido,
ele sabe que no grupo do governo dificilmente vai ter espaço. Porque lá tem um batalhão de gente com uma estrutura absurda. Então, tem 16 lá para poder concorrer. Não, 16, mas mais secretários aí que tem o dobro dos vereadores aí de peso. Entendi. Hoje, e como é que está essa questão vocês em relação a ter mulheres para a formação de nominatas? Hoje vocês estão trabalhando isso? Como é que tem sido? Na verdade, a gente está terminando de definir essa questão dos partidos, né? Primeiro, para a nominata a gente já está recebendo, já recebe pessoas que têm desejo de serem candidatos, mas acho que quando a gente externar mais essas questões de quem vai para qual partido, acho que isso vai aumentar. Por exemplo, o PL mesmo é um partido onde as pessoas procuram o tempo inteiro para querer ser candidato. Por causa da ligação com o bolsonarismo. É uma questão natural. Eu acho que o PL não vai ter dificuldade, na minha opinião, para se montar nominato. Eu estou dando um exemplo mesmo. Caso seja esse o desejo do nosso grupo e do deputado e do ex-presidente também, eu acho que não vai ter dificuldade de montar nominato. Você seria o único vereador e ir para lá para o PL? Não existe. Acho muito difícil qualquer partido ter um vereador apenas. Todos os outros partidos vão ter que ter mais de 1 ou 2 vereadores. Acho que ele quis dizer um de peso. Não acredito nisso, não. Um puxador de voto. Mas eu acho que não, porque hoje montar nominata para quem não tem estrutura do governo é muito difícil. Então vai ter que embolar vereador com vereador, não vai ter jeito. E a sua saída do AGE, está certo? Eu vi que você falou lá. Já, inclusive eu já agradeci textualmente isso ao ex-vereador, hoje presidente Thiago Vigílio, uma pessoa que hoje a gente tem um diálogo bacana. Ele, ao assumir o partido, deixou claro que não iria dificultar em nada e assim foi feito. Já existe o documento, a gente vai esperar essa virada de ano aí para dar entrada nesse documento no TRE. E hoje tem sessão? Eu estarei lá, com certeza. Vai ser híbrida? Nada. Estarei. Eu saio daqui, vou para o meu escritório, tenho algumas questões pessoais para resolver. Como falei, eu sou empresário, não deixo de ser. Apresentador de podcast também? Tem podcast. E depois vou para a Câmara. A parte da tarde estou na Câmara. Eu estive lá no Pode Falar. O Jangueiro foi lá dar audiência pra gente. Nada. Fui prestigiado. Então hoje tem sessão e amanhã tem audiência pública. Não, amanhã tem reunião do prefeito com o CDL. E com as entidades, com quem ele quiser. A audiência pública, quem define isso é o presidente da Câmara. Não é nem ele, nem o pai dele, nem os vereadores da base. Quem decide isso é o presidente. Mas você espera na possibilidade de um diálogo ainda agora? Eu vou repetir o que eu falei. Prefeito, se quiser ir na Câmara, o senhor avise o dia que o senhor pode ir e a gente agenda com o presidente e todos os outros vereadores para que o senhor converse o que o senhor quiser conversar. Sem problema algum. Chegou uma revelação aqui sobre o seu passado. Eu não sei se eu leio, se eu não leio. Pode ler, fica à vontade. É brincadeira. Quem mandou abraço para você foi o Zé Vitor. Ele falou, ele morou... do meu passado, joguei muita bola com o Zé Vitor lá em Gruçaí. Morou em Gruçaí. Morei 2 anos. Gostava de tomar banho de flamenguista enjoado. Isso eu sei. Morei 2 anos em Gruçaí. Em que ano? Não me recordo, meu pai... Era criança, né? Eu era criança, meu pai era secretário de Fazenda do ex-prefeito Ranulfo Vidigal. E foi um período bom, mas ao mesmo tempo ruim. Minha mãe teve câncer nesse período, então antes de 2000. Bem antes. Papai se elegeu em 98, né? Foi antes, bem antes. Antes de 2000. Então provavelmente deve ter jogado bola com meu irmão também. Morei 2 anos lá. Tá falando. Sim. E voltava todos os dias. Na época eu continuei estudando em Campos. Voltava eu e minha irmã mais velha. E o meu amigo Coquinho. Coquinho era um rapaz que dirigia com a gente nessa época. Um cara espetacular, flamenguista roxo. A gente ia e voltava todos os dias. Adorava. Pô, podia tomar banho de mar à noite com meu pai, cara. Era maravilhoso, cara. Seu pai gostava de tomar banho à noite. Exatamente, era muito bom. Amigo, obrigado por hoje. Valeu mesmo pela entrevista. Boa entrevista.
esclarecedora aí, em vários pontos, e a gente espera muito assim que tudo se resolva da melhor maneira possível. Deixar claro, deixar claro da população. Deixar claro, ninguém está fazendo absolutamente nada para prejudicar ninguém. A gente só quer ter o direito de fazer o nosso papel com maior firmeza, com maior força. Nenhuma entidade vai ser prejudicada, isso não é verdade. Qualquer tipo de dificuldade, a porta da Câmara está aberta, do gabinete da presidência, de todos nós do grupo de independência de oposição. Não levem isso como uma verdade, porque não é verdade. E ano que vem é ano de eleição, então a eleição tem que ser discutida ano que vem, no tempo certo, na hora certa. Continuo dizendo que o governo tem vários acertos, mas também tem seus erros, e acho que a maturidade tem que voltar a prevalecer no município. Você já deu aqui em outras épocas só para fechar aqui, uma nota para o governo. Agora não me lembro mais, Rodrigo, se você Nem se eu lembra. me recordo. Mas hoje você arriscaria uma nota aí para o governo? Acho que ele pro está... governo, né? Pro governo? Nota 6. E pro prefeito? Eu acho que é a mesma nota 6. Acho que ele deveria ser... Eu acho que ele vai ficar chateado, vai falar um monte de coisa, vai fazer o quê, sei lá. Vai mandar gente me bater na Câmara lá, não sei quem vai lá e tal. O Vladimir não é um menino ruim. Mas a imaturidade dele é o que me espanta. Sabe, Cláudio, eu falo isso e é muito chato falar isso. Pô, ele tá com raiva de mim, tá externando isso para as pessoas. Eu não fico, nem vou levar isso, porque isso faz mal para as pessoas e para mim também isso faz mal. Mas é imaturidade. Se ele conseguisse amadurecer mais, não só o governo ia melhorar, mas como ele também, como gestor, ia melhorar. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado, amigo. Valeu pela Nada, entrevista. obrigado a você, meu amigo Beto, que está aqui, o comedor de carne assada. Isso é um Você levou para comer carne assada na sua que tia, preju. Que preju. Na sua casa ou na casa da sua tia? Não, lá em casa. Você fala que... Até com Dona Nélia. Dona Nélia estava na época. Nossa. Abraço, Cláudio, a todos os ouvintes da nossa querida antiga Continental e hoje Folha no Ar. É isso aí. Folha FM, então obrigado. Quero mandar um abraço especial aqui a duas pessoas que eu tenho um carinho muito especial. Vou falar 3 para não dar ciúme: Cristiano e Aloísio, e em especial a dona Madriarca, a dona Diva. Ela sabe o carinho que eu tenho por ela, que o Papai do Céu abençoe ela. Mandar um abraço especial aos filhos, a dona Laura e todo mundo aqui da equipe de vocês, porque sempre me receberam muito bem. Papai do Céu possa nos abençoar. Feliz 2024 para todos nós. Que tenhamos um ano de muita paz, de muita saúde. E lembrando a vocês que estão aí ouvindo, e eu falei isso na sessão da Câmara, quando tiver tudo muito calmo, quando não tiver contraponto, quando não tiverem pessoas tentando buscar respostas, a sua resposta da população, alguma coisa não está certo. Então, baixaria não, mas briga, discussão, ponderações de opiniões diferentes, isso é sempre bom para a sociedade. Aninho, as redes sociais, aí o Instituto lá também tem rede social, porque as pessoas... Tem. Que você fala um pouquinho Instituto também. Nélia Almeida Gomes de Oliveira. Exatamente. Instituto Nélia, só entrar lá no Instagram, lembrando, Apolítico é uma instituição que atende a qualquer ser humano que esteja passando por essa grande doença, que alcance não só a pessoa, mas também a família. Fisioterapia, assistente social, psicóloga. Agora, nesse calorzão, até hidroginástica as pacientes já vão estar fazendo lá. Então, os pacientes, de maneira em geral, procure o que puder ajudar. A gente deve fazer um bingo agora novamente em janeiro. Totalmente particular, então que as pessoas possam estar ajudando lá o que puderem, né? Dentro do seu, seja
com doação de serviço, seja com qualquer tipo de ajuda para estar ajudando essas pessoas que tanto precisam, que é uma doença muito chata, uma doença que mexe muito com a cabeça. Onde que funciona o Instituto? No Flamboyant, Rua Pedro Marins. De cabeça agora eu não me recordo o número, mas é na Rua Pedro Marins ali. Né? Tem lá, tem um letreiro bacana lá de Dona Nélia. Uma mulher guerreira que a gente sente muita falta, mas que ajudou muitas pessoas nesse município. Deixou um legado muito bacana. Muito orgulho. E era um doce de pessoa, né? Figuraça, né? Não é porque... Figuraça. Mamãe nem morreu, nem é porque é sua mãe, mas... E de um pulso muito firme. Muito firme. Assim. Amigo, feliz ano novo para você. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Tricolores. E... vida, é assim mesmo. Já te falei, agora é mais 10 anos pra pagar alguma coisa, tá? No máximo um carioca. Mais que isso, tá pedindo demais. De La Cruz vem aí. E agora é De La Cruz, né? Que é o salvador da... Vem De La Cruz, vem Ortiz, vem um lateral esquerdo, já vem um atacante. Aí chega perto da molecada de Xerém e toma de 4. Esquece essa história. Você passa. Já falei com você que vive de passado é museu. Tchau. Um abraço, gente. Fica com Deus. Feliz 2024 para todo mundo aí. Valeu. O meu caro Pedro Marins, número 46, a Ana Paula colocou aqui. Tá? Exatamente. É o endereço da instituição. Rodrigo... E o meu é Linha Naim Oficial. Lá no, como disse Paulinho Gogó, o Instagram. Boa. É Linha Naim Oficial. O nosso querido podcast Pode Falar toda quinta-feira. Cada semana com uma aventura nova. E é muito bacana. Fabrício é muito bom nessa produção. É muito bacana, cara. Muito bacana. Chega lá e tem o Cláudio Nogueira para entrevistar. Eu já entrevistei de tudo, até Cláudio Nogueira. Até você vê? Que tristeza. Meu caro Rodrigo, para você ainda não é feliz ano novo, porque temos a semana inteira. Tem a retrospectiva para preparar e isso eu vou parar. Ele adora a gente. E no meio da retrospectiva ainda tem, imagina só. Umas sessões. Só Deus. Eu te dou trabalho, Rodrigo? Não, você até que não. Até que não. Obrigado aí, viu? Que bom. Você, na verdade, me ajuda, porque quase sempre as falas que eu uso das pessoas, independência barra oposição, são suas, geralmente. Obrigado. Porque bom saber. Tem um certo equilíbrio, e que a gente sente falta tanto de um lado quanto do outro, né? Então, assim, não tem como generalizar, mas você é uma das pessoas que tem um discurso mais equilibrado e que acho que às vezes é que as pessoas precisam de um pouco mais de equilíbrio. Obrigado. Lisonjeado com o comentário. E essa linha editorial é muito interessante, porque não adianta ficar botando lenha nessa fogueira, não. É buscar uma solução. Até amanhã. Isso. Amanhã tem parte dessa entrevista, no jornal. Com certeza, né? Se hoje não tiver nada muito mais complicado lá na Câmara, se ninguém cair no tapa com ninguém, se nada acontecer. Da minha parte, o povo fica nervoso comigo lá. Tem assessores lá que querem me esgoelar e eu com a mão calma. Gente. Assim, a gente torce. Eu sou muito calmo. Eu tô falando da risada, se brincando. Eu aprendi com um ditado com meu pai que é gelo na veia. É difícil. Essa tem que parte ter, é difícil. Se a gente se propôs a isso, cara. Não precisa ser mas vereador. Se a gente se propôs a isso, a gente tem que ter essa coerência. Tem que ser vereador para ter essa frieza, mas muito mais vereador porque está no embate, no calor da discussão. Sim. A gente está falando assim, eu tô rindo, né, brincando assim, nesse sentido, mas é isso mesmo. A gente torce realmente que a Câmara tenha, né, as discussões tem que ter, eu acho que, né, faz parte, né, mas assim, se nada acontecer de muito grave hoje na Câmara, essa entrevista do Elinho provavelmente vai estar. Torcer então para que não tenha nada no jornal, né? Mas assim, isso. Não é isso que a gente quer. Não, com certeza. Combina com os russos lá. Mas é isso. Essa entrevista vai estar amanhã, né? E tudo. E assim também como a gente já vai estar preparando a retrospectiva aí também da Folha, que já vai ser preparada, né? E a retrospectiva a gente vai ter bastante coisa. Vai ter Câmara, vai ter o Rodrigo Bacelar chegando à presidência da Alerj, que é um fato que marcou, né, esse ano na nossa política, a posse, né, de todos os nossos políticos nesse ano eleitoral e vários outros assuntos, mas a Câmara com certeza vai estar também, né, toda essa polêmica que envolve a Câmara desde o fim da pacificação, com o início da pacificação,
posse de Marquinhos na presidência e tudo. O Dil, tadinho, tá cansado. Só de lembrar que ele tem que fazer. Ele tá relembrando, ele tá Não, ele já tá cansado já. Só de lembrar. Só de lembrar que tem que colocar. Mas tá, tamo aí, faz Vamos parte. tá conferindo. Eu tava vendo rapidamente, 9h16, a quantidade de gente, assim, artistas e conhecidos, também os famosos que morreram nesse ano. Muita gente. Muita coisa. Nós calculamos lá já Quantas páginas? Não, a gente teve que fazer uma seleção, mas foram mais de 130 pessoas que a gente tem para colocar na retrospectiva. Que a gente perdeu, né, no cenário nacional e local. É muita gente. Muita gente, sim. Ó, gente, valeu por hoje então. Amanhã de volta. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã às 7 com Folha no Ar. O oferecimento é de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.